Capítulo 272 Caos. Toda a cidade do Lago Inundante foi preenchida com uma atmosfera alegre devido ao casamento. Faltavam apenas 3 dias até que o casamento da filha do Lorde da cidade e sedas vermelhas foram colocadas nas árvores dentro e ao redor do palácio do Lorde da cidade. Neste momento, não só o plano de Zhaofeng estava completo, mas os preparativos do casamento também haviam terminado. Quanto mais pessoas, mais fácil será. Zhaofeng saiu de sua residência. Miau, miau. O pequeno gato ladrão sentou-se em seu ombro e examinou os arredores com os olhos que pareciam uma pedra preciosa enquanto conversava com alguns animais na vizinhança. No instante em que Zhaofeng saiu, Liu Yuan e os outros 4 a meio passo do reino espiritual verdadeiro o seguiram, nunca deixando menos que um raio de 300 metros de distância dele. Em circunstâncias normais, com 4 cultivadores a meio passo do reino espiritual verdadeiro o vigiando, era quase impossível para Zhaofeng escapar. Além disso, também havia Liu Yuan que estava no reino espiritual verdadeiro. Zhaofeng caminhou para um local com muitas pessoas e secretamente assentiu com a cabeça, o plano estava prestes a começar. Uma vez que o plano começar, o palácio do Lorde da cidade entraria em caos. E neste momento, jovem mestre, sua noiva está experimentando o vestido e o Lorde da cidade está lhe convocando. A governanta do palácio caminhou com um rosto avermelhado. O corpo de Zhaofeng ficou rígido quando parou com força suas ações. Miau, miau. O pequeno gato ladrão no ombro parecia um pouco insatisfeito. Ok. Zhaofeng acenou com a cabeça e pensou, bom, eu deveria dar à minha futura esposa uma explicação, ou pelo menos uma carta. A governanta levou Zhaofeng a uma sala luminosa e várias criadas vieram escovar seus cabelos. Zhaofeng logo colocou um terno que deixou os olhos das criadas brilhando. A figura de Zhaofeng era alta e seus cabelos azuis eram como jade puro, ainda melhor do que a seda. Seus 2 olhos eram como estrelas. Especialmente o olho esquerdo, era azul e igual uma pedra preciosa, mas ao mesmo tempo, era tão profundo como um abismo. Zhaofeng estava envolvido em uma estranha aura misteriosa e depois de vestir o terno, ele estava com uma aura acalorada. Saindo da sala, Zhaofeng também viu o vestido Liu Qingxin. As sobrancelhas de Liu Qingxin eram como uma pintura, seus olhos como água. Naquele momento, seu véu foi retirado, revelando sua beleza sem igual e uma aura calma revelou sua elegância. Devido à maquiagem, as bochechas de Liu Qingxin eram ligeiramente vermelhas, mostrando o encanto de uma jovem. Nada mal, nada mal. Combinação perfeita. O Lorde da cidade riu de satisfação. Liu Qingxin era de uma beleza impecável. Zhaofeng acharia difícil encontrar outra desse nível. Como o tapa-olho de Zhaofeng foi retirado, sua linhagem ocular mostrou sua misteriosa nobreza. No país Grade Domo, as linhagens não eram uma lenda. A família imperial e as 4 grandes famílias tinham linhagem, era um sinal de nobreza. Além disso, Zhaofeng tinha uma rara linhagem ocular. Portanto, Zhaofeng neste momento era frio, nobre e misterioso. Tinha chegado ao parceiro dos sonhos de inúmeras meninas. O óleo espiritual de Deus tinha uma aura antiga e liberava uma pressão onde quer que seus olhos fossem. O pequeno número de pessoas com linhagens que estavam presentes sentiu que suas linhagens se sentiam desconfortáveis e tremiam. Isso incluiu Liu Qingxin e o Lorde da cidade.
A linhagem deste jovem é mais forte do que eu esperava. É definitivamente comparável à linhagem imperial, se não mais forte. Além disso, é uma linhagem ocular única. Quanto mais o Lorde da cidade olhava para Zhaofeng, mais sentia-se satisfeito e orgulhoso de seu plano. Pensando em como seu genro tinha uma linhagem nobre que tinha a possibilidade de superar a família imperial, ele estava extremamente orgulhoso. No país Grande-Domo, as famílias com linhagem escolheriam parceiros que também possuíam linhagens. A linhagem ocular que Zhaofeng possuía atualmente não tinha falhas que o alto nível da família Liu poderia encontrar. Além disso, esse jovem também era um raro domador de bestas. Liu Qinxin estava usando um vestido vermelho e parecia a esposa mais perfeita. Seus olhos encantadores giraram quando ela inspecionou seu futuro marido. Ela tinha que admitir que esse jovem havia alcançado seus padrões de marido ideal em todos os aspectos. O ponto-chave era que ele era o destinado em sua vida. Sua mestre havia dito a ela que, não importa o quão feia e inútil fosse a pessoa destinada, ela tinha que aceitá-la. Mas, felizmente, essa pessoa era misteriosa, talentosa e possuía uma linhagem nobre. Claro, se ele fosse um pouco mais carinhoso, isso seria perfeito. Eu gostaria de falar com Qin'er em particular. A voz suave e incomum de Zhaofeng soou, fazendo com que o coração de Liu Qinxin, que estava em pensamentos profundos, tremesse. Ela não pôde deixar de pensar em sua mestre que se especializou no Dao da vida. Sua mestre a fez mudar seu nome e enganar seu futuro, dando-lhe um excelente marido. Pensando até aqui, seus olhos se tornaram mais macios e mais cuidadosos. Vocês dois podem conversar em paz. Estou me retirando. O Lorde da cidade do Lago Inundante sorriu e desapareceu, deixando os dois a sós. Zhaofeng queria que o Lorde da cidade fosse embora porque isso era mais benéfico para seu plano. No entanto, neste momento, a beleza encantadora cujos olhos estavam ligeiramente umedecidos fez com que ele, pela primeira vez, repensasse em seu plano de fuga. No entanto, a determinação e a calma de Zhaofeng o tornaram impróprio para o casamento. O pedido de seu mestre ainda não foi concluído. Nas profundezas de seu coração, Zhaofeng teve outro desejo, mudar a situação dos 13 países e chegar no auge do continente. Zhaofeng e Liu Qinxin entraram no quarto lado a lado. Eles eram os únicos presentes. A atitude atenciosa de Zhaofeng fez com que Liu Qinxin se sentisse satisfeita e agradecida por sua falecida mestre. Feng'er, tenho um segredo para lhe contar. Liu Qinxin sorriu misteriosamente. Oh! Zhaofeng olhou para ela e Liu Qinxin tirou uma velha e enferrujada moeda de bronze. Este era um item de minha mestre. Ela me disse para dar isso ao meu futuro marido. Zhaofeng pegou a moeda. Miau, miau. O pequeno gato ladrão apareceu e olhou a moeda com avidez. Meu nome era originalmente Liu Qinxin, mas para mudar meu destino, minha mestre mudou meu nome para Liu Qinxin, e me disse para mudar meu nome de volta para o original quando encontrasse meu marido. Liu Qinxin disse em tom suave. Liu Qinxin. Liu Qinxin. Zhaofeng falou estas duas palavras em voz alta e quase começou a xingar. E eram pronunciados da mesma forma, Jin. Ele originalmente queria encontrar Liu Qinxin, mas de alguma forma, a mestre de Liu Qinxin forçou-a a mudar seu nome para mudar seu destino. Porra! Zhaofeng teve o desejo de explodir, mas de repente, o óleo espiritual de Deus liberou um traço de aura acalmando esse desejo.
A mestre de Liu Qinxin havia dito a ela que mudasse seu nome, portanto, ela o conheceu e se tornou sua esposa. Como pode tal coincidência? Era o pequeno gato ladrão. Zhao Feng não podia deixar de olhar para ele enquanto seus pensamentos giravam. O pequeno gato ladrão acenou com as patas para Zhao Feng. O quê? Eu estava incluído em seus cálculos. Zhao Feng não pôde deixar de ficar em palavras. O pequeno gato ladrão sacudiu a cabeça e acenou com a cabeça e acenou novamente as patas. No entanto, talvez fosse porque o conteúdo do que tentava dizer era muito complexo, Zhao Feng não conseguiu entender. Mas um dos pontos do pequeno gato ladrão foi expressado. Ele sinalizou para que Zhao Feng pegasse a moeda. Somente isso redimirá a perda que eles tiveram nos últimos dias. O que está errado? Liu Qinxin percebeu que o rosto de Zhao Feng era um pouco incomum. Nada. Zhao Feng silenciosamente pegou a moeda e puxou Liu Qinxin para seus braços. O que ele precisava fazer primeiro era estabilizá-la. O rosto de Liu Qinxin era tão vermelho quanto uma cereja, mas ela não resistiu. Sucesso! Vendo Zhao Feng pegar a moeda, o pequeno gato ladrão começou a dançar com entusiasmo. Liu Qinxin sentiu um pouco de vergonha e empurrou suavemente Zhao Feng para longe. O sentimento que o pequeno gato ladrão lhe deu era que era ainda mais esperto do que uma raposa. Com um presente estranho, como ela poderia agir intimamente com seu marido? Qinxin, ainda não terminei meus deveres no país Grande Domo. Assim, peço desculpas pelos inconvenientes que trouxe para você antes ou futuramente. Zhao Feng disse profundamente antes de partir. Liu Qinxin pensou que Zhao Feng estava se desculpando por sua frieza anterior e não pensou nisso de maneira diferente. Depois de despedir-se de Qinxin, Zhao Feng tirou o paletó e saiu do quarto. Logo depois, ele chegou à entrada do palácio do Lorde da cidade. Este lugar estava cheio de pessoas. Iniciar. Zhao Feng deu um sinal ao pequeno gato ladrão. Imediatamente, nas profundezas do olho espiritual de Deus, um abismo azul começou a torcer. Uma fraca energia mental se fundiu no ar. Miau, miau. O pequeno gato ladrão acenou com as patas e por haver uma multidão de pessoas próximas, Liu Yuan e os 4 no meio passo do reino espiritual verdadeiro não perceberam nada errado. Bem neste momento, gritos após gritos, rugidos após rugidos soaram do palácio do Lorde da cidade. Os animais de estimação do palácio perderam todo o controle. Isto especialmente para o precioso jardim espiritual do palácio do Lorde da cidade. Poderosas bestas voadoras se uniram e atravessaram os portões. Neste momento, chamas, centos e relâmpagos varreram o ar. As casas próximas desmoronaram e nuvens de poeira cobriram tudo. Essas bestas voadoras tinham força aterradora e geralmente eram muito obedientes. No entanto, neste momento, a maioria delas havia perdido o controle. No curto espaço de tempo, várias bestas voadoras voavam em torno do palácio e trouxeram caos para a cidade do lago inundante. No palácio do Lorde da cidade, os criados com menor cultivo ficaram atordoados e começaram a gritar desesperados. O palácio do Lorde da cidade ficava no centro da cidade do lago inundante e sempre era pacífico. O súbito caos deixou muitas pessoas em pânico. O dano desses animais era grande, uma vez que todos eles saíssem do palácio do Lorde da cidade, era difícil imaginar que tipo de caos traria.
Reúnam rapidamente todos os domadores de bestas para controlar esses animais. Os superiores do palácio do Lorde da cidade rapidamente ordenarão. Nesta situação, havia apenas a opção de matar ou domar os animais. O primeiro traria uma perda muito grande e, embora os especialistas do reino espiritual verdadeiro pudessem dominá-los, o risco era muito grande. Permita-me. Zhao Feng gritou e perseguiu com confiança uma besta voadora que tinha voado para fora do palácio. A multidão ao redor sabia que ele era um domador de bestas, então eles abriram deliberadamente um caminho para ele.